Então venha participar também da escola dominical. Amém? Romanos 12, versículo de número 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis ou experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso tema, a parte base da nossa pregação de hoje, da nossa mensagem é esse aqui, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ler todos juntos? Leia na sua versão mesmo, até essa vírgula aí comigo no 3. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações, e nós oramos ao Senhor, para que através dela o teu Espírito Santo fale conosco aqui neste lugar, que nós possamos, ó Pai, experimentar o teu cuidado, o teu agir, que a tua palavra, Deus, cumpra o propósito dela e alcance o nosso coração na tua presença, como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente, a ponto de alcançar alma, espírito, juntas e medulas. Esse é o efeito que nós aguardamos com a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Santifica, Deus, o teu nome nessa mensagem, é o que pedimos ao Senhor. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, este texto é um texto, Deus já falou muito comigo através desse texto. Sabe essas experiências marcantes que a gente tem no decorrer da nossa vida cristã, que nós jamais esquecemos? Eu tive uma dessas experiências, né? Com esse texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Esse texto, ele nos ensina uma verdade propriamente dita, essa parte A, não é, que nós lemos aqui, ela nos ensina uma verdade muito interessante para o nosso tempo, e eu gostaria de trazer isso aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Esse texto começa dizendo, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando o apóstolo Paulo dá essa instrução aqui aos romanos, né? Não vos conformeis com este século, ele está querendo ensinar aos cristãos que a vida do cristão, ela precisa ser diferente da vida daquele que não é cristão, enquanto ele aguarda a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo está querendo dizer que nós não podemos viver como o mundo atual vive, e precisamos viver como filhos de Deus, como pessoas que fazem parte do reino de Deus. A partir do momento que você foi chamado por Deus, convencido pelo Espírito Santo, teve o seu nome escrito no livro da vida, e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vive mais de acordo com aquilo que você acha que tem que viver, né? Nós agora vivemos um estilo de vida diferente. Quando o apóstolo Paulo traz essa orientação à igreja, aos irmãos que moravam em Roma, ele estava querendo dizer para eles que a religiosidade daquela época, que os costumes do mundo daquela época, não poderiam jamais serem aderidos pela igreja que estava se formando no primeiro século, né? E o comportamento dos irmãos precisava ser um comportamento diferente. É justamente sobre essa questão que nós vamos falar aqui nessa noite. Há dentro de nós, ou precisa haver dentro de nós, uma necessidade enorme, muito grande, de querer viver uma religiosidade e uma espiritualidade diferente daquela que o mundo lá fora vive. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca cuidar da nossa religião, da nossa religiosidade, da forma a qual nós servimos a Deus. A religião, ela é essencial para o cristão. Ela é a ferramenta que o cristão tem para poder se achegar à presença do Senhor. Eu já expliquei para os irmãos aqui a diferença entre religião e religiosidade. Nós não podemos praticar uma religiosidade barata,
mas a religião é a ferramenta que nós usamos para servir a Deus. Tiago fala da verdadeira religião. Paulo fala da verdadeira religião aos coríntios, né? Dessa verdadeira ferramenta que nós temos ou precisamos ter para alcançar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre nossas vidas. E nós hoje vivemos um tempo onde essa religião, onde esse momento, onde essa ferramenta que nós usamos, precisa ser melhor usada, melhor adaptada, né? Ela precisa ser melhor interpretada. Por quê? Vivemos dentro de um contexto onde a religião está sendo aplicada de qualquer maneira. Existem muitos ensinamentos que nós aprendemos errado. Nós, por exemplo, aprendemos que o cristão não passa por dificuldade. O neopentecostalismo barato no Brasil, não é? Esse neopentecostalismo que surgiu, a igreja era tradicional, passou por um renovo espiritual, veio o pentecostalismo, e como raiz do pentecostalismo surgiu o neopentecostalismo, né? O neopentecostalismo é ela que prega que nós temos só vitória, que nós experimentamos só boa saúde, que nós nunca enfrentaremos problemas, né? E essa raiz trouxe para nós que nós estamos na igreja para receber alguma coisa. E a partir do momento que nós não recebemos alguma coisa, nós nos frustramos diante do nosso Deus. E isso aí nós precisamos reaprender. Porque não é assim. O nosso tempo tem nos ensinado muitas coisas erradas relacionadas ao nosso servir ao Senhor. O nosso tempo tem nos ensinado algumas maneiras erradas de estar na presença de Deus. Nós hoje emburramos com Deus por conta de qualquer coisinha. Nós hoje nos revoltamos contra o Senhor quando as coisas não saem de acordo como nós queremos. Basta acontecer alguma coisa do jeito que a gente não esperava, e aí a gente já quer largar Deus, já quer abandonar a fé, Deus já não vale mais nada, a gente já está reclamando. Nós não podemos aderir a esse mesmo estilo de vida religiosa que o mundo, que o nosso século adere. O Senhor nos chama para uma renovação de mente, para uma transformação de pensamento. E qual seria essa renovação de mente? Qual seria essa transformação de pensamento? Servirmos a Deus e estarmos na presença do Senhor de acordo com a vontade dEle, e não de acordo com a nossa vontade. E aí nós erramos muito. Hoje eu quero trazer aos irmãos 3 erros que nós cometemos, não é? Que é referente ao nosso tempo, e que nós precisamos mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós hoje, nos nossos dias, a religião dos nossos dias, ela comete 3 erros. O primeiro deles, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem respostas, mas não oram. Irmãos, você há de concordar comigo de que fica difícil recebermos alguma resposta de Deus se não pagamos o devido preço de oração que precisamos pagar. A oração para nós muitas vezes é algo que nós deixamos de lado, irmãos. Os nossos cultos de oração, não só o nosso aqui da igreja, mas de todas as igrejas de forma geral, costuma ser o menos frequentado. Nós não estamos dispostos a pagar o preço de oração mais. Nós não queremos mais entrar para dentro do nosso quarto e fechar a porta. Nós gastamos muito tempo com Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, com essas redes sociais, e no final do dia, temos a cara de pau de falar para Deus que não oramos porque nos falta tempo. Nós precisamos entender a necessidade que temos de oração, porque não há respostas de Deus sem oração. Existem muitas pessoas aguardando respostas de Deus, existem muitas pessoas desnorteadas, querendo que Deus traga uma resposta, mas ela não é capaz de orar. Nós precisamos, buscando de Deus um reavivamento sobre a nossa vida pessoal e sobre a nossa igreja, entendermos o valor que há, o peso que há quando nós dobramos os nossos joelhos no chão e clamamos o nome do nosso Deus. Eu até disse aos irmãos aqui pela manhã, e quero repetir hoje aqui à noite, né? Que eu queria ter um pozinho mágico para jogar sobre a sua cabeça e resolver os seus problemas. Eu queria ter talvez uma outra solução.
Mas não existe outra solução que não seja a oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, ou do que você precisa se libertar. Talvez tenha algum pecado que você não consiga largar. Mas nós resolvemos essas coisas na oração. Eu não sei se as portas para você estão fechadas. Eu não sei se o resultado do exame não foi aquilo que você esperava. Mas de uma coisa eu sei: se não orarmos, nós pereceremos. Estamos, irmãos, no tempo em que nós vivemos, diante de uma escolha que precisamos abrir os nossos olhos o mais rápido possível. Ou começamos a orar, ou pereceremos, ou não conseguiremos permanecer de pé, ou não conseguiremos resistir às artimanhas do inimigo contra nós. A falta de oração nos assola, a falta de oração nos persegue, e nós inventamos 1001 desculpas para não orarmos e não buscarmos ao nosso Deus. Então tem muita gente por aí querendo que Deus responda, querendo que Deus diga sim, querendo que Deus abra a porta, querendo que Deus faça o milagre, mas não está pagando o preço de oração. Pessoas assim dentro da religião atual, elas correm daqui para ali, batendo de porta em porta, procurando um profeta, de profeta em profeta, para ver se ela recebe a bênção dela, mas ela é incapaz de estabelecer com seu Deus um período de oração. Ela é incapaz de dobrar os seus joelhos e falar que vai orar durante 30, 40 minutos ou mesmo até 1 hora. Nós nunca alcançaremos respostas de Deus se antes não estivermos orando, clamando ao Senhor, invocando ao Senhor. Independente do problema que estejamos vivendo, precisamos orar. A oração é a nossa principal arma nessa batalha. Ela não só é a principal, como é a primeira. Antes de procurar o médico, você tem que orar. Antes de tomar o remédio, você tem que orar. Antes de deixar o currículo, você tem que orar. Antes de sair para trabalhar, você tem que orar. É a nossa primeira, é a nossa principal arma nesse campo de batalha. A nossa geração erra porque a nossa geração quer respostas, mas a nossa geração não quer orar. Nós festejamos, nós celebramos e precisamos celebrar. Nós nos reunimos e precisamos nos reunir. Mas temos também, irmãos, dentro de nós, a necessidade de oração. Talvez você anda por aí reclamando da sua espiritualidade. Talvez você anda por aí reclamando de frieza espiritual. Mas talvez você esteja no meio dessas pessoas que não oram, que não dedicam tempo ao Senhor, à oração. Talvez você esteja reclamando dos seus filhos. Talvez você esteja reclamando do seu casamento, mas você não ora pelos seus filhos. Mas talvez você não ore pelo seu casamento. Muitas vezes nós perdemos muito tempo reclamando algumas coisas e esquecemos de orar por aquilo. Nós queríamos que o pastor falasse para a gente assim: não, para receber a sua vitória, você tem que vir rodopiando, rodando estrela no meio do corredor da igreja, chegar aqui, virar 2 cambotas para trás, 3 cambotas para frente, rodar o pé nas alturas, agarrar lá naquela estrutura metálica que Deus vai te abençoar. Mas não é assim. Para Deus nos abençoar, não há outro caminho que não seja a intercessão, a oração. Ou você ora, ou você vai perecer. Ou você ora, ou o seu relacionamento não resiste. Não podemos, irmãos, nos conformar com este pensamento, de querer respostas sem oração. O Senhor nos chama para renovar a nossa mente, para entender que mesmo que as coisas pareçam impossíveis, nós venhamos continuar orando, porque o nosso Deus trabalha a nosso favor através da oração. Aproveite que o ano está terminando e um novo ano vem por aí. Comece esse ano orando, fazendo propósitos de orações com o seu Deus, para que a sua intimidade seja aumentada. Não se conforme com o pensamento deste século. Não queira respostas sem oração. Em nome de Jesus, não queira respostas sem oração. Nós apenas obteremos respostas divinas se estivermos em constante oração. Siga o conselho do apóstolo Paulo.
ore sem cessar. Queria ter outro segredo para poder te apresentar, mas essa é a nossa maior ferramenta. Não existe outro segredo. A nossa geração quer boas palestras. A nossa geração quer autoajuda. A nossa geração quer palavras motivacionais. Mas na verdade, meu irmão, nós estamos precisando é orar. Nós estamos precisando é buscar o nosso Deus em oração. O segundo erro da nossa geração é porque a nossa geração ela quer ouvir Deus sem consultar a Bíblia. É outro erro da nossa geração. A nossa geração ela vive um momento aonde ela acredita mais naquilo que é falado para ela do que naquilo que está escrito na palavra. É um dos maiores erros do nosso tempo. A pessoa lê a Bíblia, vê o que a Bíblia pede para fazer, mas prefere seguir aquilo que ela está escutando de uma outra pessoa. Resumindo, nós queremos escutar Deus sem a Bíblia. Você há de concordar comigo que não tem jeito. Assim como você concordou comigo que não tem jeito de ter resposta sem orar, é impossível escutar Deus sem meditar na sua palavra. A primeira ferramenta, o primeiro objeto, o primeiro lugar que Deus vai usar para falar conosco é através da sua palavra. Deus usa a boca do profeta, pastor? Usa. Deus usa situações? Usa. Deus usa a natureza? Usa. Deus usa um louvor? Usa. Deus usa o YouTube, o Facebook para falar comigo? Usa. Mas o primeiro lugar que Deus vai usar para falar com você é através da sua palavra. Não queira escutar Deus sem antes passar pela sua palavra. Nós precisamos sair dessa, de entra ano e sai ano, e nós já acarretamos aí não sei quantos anos de crente que temos, e nunca lemos a Bíblia, a palavra de Deus. Tem gente que vive hoje querendo resposta, igual as pessoas no mundo lá fora querem respostas. Já compartilhei com você aqui que lá em casa nós era meio doido, lá em casa minha mãe era meio doida mesmo e seguia Jeová, nós estudamos com os mormons, centro espírita, macumbaria, tudo que você pensar lá, até crente, né, nós é, então lá em casa já foi tudo que você pensar, católico, Tinha uma época que minha mãe queria respostas, eu estou usando como exemplo, mas é assim com o mundo lá fora. Há poucos dias mesmo, a irmã Vanessa me chamou para orar para uma pessoa que estava querendo respostas. Aí o camarada foi lá e gastou o dinheiro dele numa macumbeira, para benzer. Porque muitas pessoas querem respostas, e tem muito cristão fazendo a mesma coisa. Quando minha mãe queria uma resposta, ela ia lá na cartomante, a cartomante julgava as cartas e falava para ela assim, 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 e ela acreditava naquilo. Tem muito crente vivendo da mesma maneira, esperando que as pessoas falem alguma coisa, esperando que alguma coisa aconteça, mas contato mesmo com a palavra de Deus, não tem, não existe, não há. É um dos maiores erros da nossa geração. Não se conforme com isso, meu irmão. Vivemos um tempo de modernidades. Há um tempo atrás eu pensava que usar a Bíblia no celular era um pecado. Para mim, eu virava o nariz para quem crente que arrancava do bolso o celular para usar como Bíblia. Mas eu aprendi que não vai ter como a gente lutar contra isso, não. Não vai ter como a gente resistir às modernidades tecnológicas. Então hoje até eu uso a Bíblia no celular. Tive que mudar os meus conceitos. Cacei lá uma boa versão, há mais de 2 anos, né? Eu já faço isso. Baixei a Bíblia e constantemente leio um texto, um trecho. Porque aprendi que isso fez ficar mais acessível para mim.
Nós não podemos nos conformar com este século que diz que nós não precisamos de Bíblia. Nós temos que tomar um caminho inverso a isso, nós precisamos da Bíblia. Abaixa a Bíblia no seu celular, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque é por aí que Deus fala com a gente. Talvez vai chegar um dia que nós não teremos mais o livro impresso. Nós teremos ele em formato de PDF e aplicativos, como já temos, né, nos dias atuais. O que já facilita muito a nossa vida. Nós que somos cristãos mais antigos, é claro que teremos um certo receio em deixar de carregar esse livro. Tomara que eu não precise viver esse tempo, né? De não ter mais o livro nas mãos para poder carregar, para poder folhear. Mas é a tecnologia que chegou, é a modernidade que chegou, e essa modernidade não pode tirar de mim a fala de Deus ao meu coração, através da sua palavra. Tem muita gente querendo escutar Deus, mas não quer ter contato com a Bíblia. Não tem como Deus falar com você, se em primeiro lugar não estiver a palavra de Deus, seja no seu celular, seja impressa na sua mão. Mas aqui é o lugar onde Deus fala com a gente. Senão ela não existiria, senão ela não teria o seu valor. 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, instruir, redarguir. É nela que Deus fala com a gente. Não queira, meu irmão, escutar Deus sem antes passar pelo crivo da palavra. Ou lemos a palavra, ou meditamos na palavra, ou transformamos a nossa mente relacionada à palavra, ou não escutaremos Deus falar conosco. Eu tenho visto muitas pessoas chorando, querendo escutar a voz de Deus, mas ela não sabe nem por onde anda a sua Bíblia. Ela não quer contato com a palavra de Deus. Queira contato com a palavra do Senhor. Leve a palavra de Deus para dentro da sua casa, siga a orientação de Deuteronômio capítulo 6, escreva nas paredes de sua casa, pregue nos umbrais da porta, enfie nos bolsos, compartilhe com seus filhos, leia com seu marido, mas em nome de Jesus, tenha contato com Deus através da sua palavra. É impossível escutar Deus sem a sua palavra. São os erros da nossa geração. Nós queremos respostas sem orar. Nós queremos ouvir Deus sem a Bíblia. E o terceiro ato, nós queremos prosperar sem sermos fiéis. Pastor, só vai falar de dízimo? Vou. Você tem que me dar um ressalvo, porque eu quase nunca falo. Eu falo pouquíssimo de dízimo, né? Nós vivemos uma geração que quer prosperar, mas não quer ser fiel a Deus na área financeira. Aprenda que se você espera portas abertas, que o seu salário aumente, que as suas vendas deem certo, que as portas se abram financeiramente para você, você precisa mais do que orar. Você precisa ser fiel, porque financeiramente o que vale é a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. A nossa geração quer colher sem plantar. Nós chamamos a atenção de Deus. Uma das formas que nós temos para chamar a atenção de Deus, não é a única, né? É através da nossa fidelidade financeira ao Senhor. Irmãos, essa foi a maior atitude de Abraão diante de Deus. O Abraão começa a servir ao Senhor, Gênesis 14, e aí Deus dá a ele uma vitória numa guerra que era invencível. Abraão só tem escravos, servos, e ele sai no deserto em direção à terra que Deus ia mostrar, e aí levanta um povo no deserto para destruir ele. Ele tinha escravo, ele não tinha soldado. Junto com Abraão, saiu de Ur dos Caldeus cerca de 70 pessoas, né? Não saiu só ele, a Sara, de mão dada em rumo ao deserto, não. Ele levou os seus escravos.
Ele levou seus animais, ele levou os seus bens, o seu ouro. Ele pegou a riqueza que ele tinha e levou para dentro desse deserto. Eram cerca de 70 pessoas. No deserto alguém fica sabendo que ele está indo em direção ao nada e vai lá perseguir ele. Me fugiu aqui o nome dos inimigos. E aí ele vai para a batalha e ganha a batalha com escravos. Na hora que ele pega os despojos da guerra, porque esse povo também morava no deserto e eles também tinham riquezas. Na hora que Abraão vai lá e pega os despojos, as riquezas que ele lucrou, vencendo essa batalha, ele pega 10% de tudo que ele tinha e dá para Deus, sem Deus pedir. Deus não tinha pedido, nós estamos falando de Abraão, é antes da lei. Isso não é lei, não é mandamento da lei, não existe lei, é Abraão, é o primeiro. Ele pega 10% e devolve para Deus. Aquilo chama tanto a atenção de Deus, que quando Deus vai fazer a lei com Moisés, ele institui isso na lei, porque ele se agradou da atitude de Abraão naquele dia. E é interessante porque o ensinamento do pai passou para o filho, porque o neto dele, o Jacó, vai fazer a mesma coisa. Quando Jacó está em Betel, e ele vê a escada de anjos que subiam e desciam dos céus, ele acorda, ele vê que Deus estava com ele mesmo. Ele faz um voto ao Senhor e fala assim: Senhor, se o Senhor for comigo e me abençoar nessa minha jornada, quando eu voltar, eu te darei o dízimo de tudo. Deus não pediu nada para Abraão, Deus não pediu nada para Jacó, porém eles o fizeram, sabe por quê? Queriam chamar a atenção de Deus. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu não sei se você está passando por dificuldade financeira, qual que é o problema seu financeiro, mas se você quer que melhore financeiramente, você precisa mais do que orar, você tem que semear. O dízimo não é uma prerrogativa minha, eu não falo isso por mim, não, pela igreja local. A igreja local tem suas necessidades. Ela paga R$ 1.500 de aluguel, ela paga R$ 147 de água e luz, ela paga a internet, tem alguma outra despesa, não é, que aparece por aí, sempre tem. Ela tem seus problemas financeiros presentes, locais, ela possui sim, mas muito mais do que isso, o dízimo é uma prerrogativa sua. Você devolve para Deus aquilo que Ele te abençoou, para que Ele te abençoe ainda mais. Não dá para reclamar de escassez sendo infiel, não dá. A nossa geração, ela quer ser abençoada, mas ela não tem liberalidade, ela não tem um coração liberal. Eu não preciso orar pelo seu emprego, o que você precisa é ser fiel, para as portas se abrirem, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não conheço nenhum dizimista arrependido. Dei meu dízimo e Deus não fez nada por mim. Vou parar com esse. Eu não conheço ninguém que deu dízimo ao Senhor, que devolveu a Deus e se arrependeu de ter feito isso. Porque o Senhor abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor cuida, porque a liberalidade chama a atenção do nosso Deus. Eu querer ser abençoado financeiramente, sem ser fiel a Deus, é a mesma coisa de querer ter resposta sem orar, ouvir Deus sem meditar na Bíblia. Não tem como, para a Bíblia é impossível. Se você tem suas questões para não poder fazer isso, você pode até continuar com elas, mas nunca reclame de Deus a sua escassez ou falta de prosperidade, porque não é por aí, não é por aí. Tem um estudo nosso sobre dízimo e oferta nos cultos de terça-feira lá no YouTube, eu recomendo você assistir, que aí você pode aprender um pouco mais, para a gente não precisar ficar sendo maçante aqui sobre o assunto. Não se conforme com este século, meu irmão. Palavra de Deus nessa noite, porque nós não podemos ser a mesma religião que este século está sendo. Não dá para querer ter resposta sem orar. Não dá para querer escutar Deus sem ler a Bíblia. E não dá para querer prosperar sem ser fiel. Não dá.
ou nós mudamos o nosso jeito de servir a Deus, ou nunca conseguiremos agradar o coração do nosso Deus. Cuidado com a religiosidade que te rodeia. Cuidado com o que as pessoas falam para você e você deixa descer para o seu coração. Enfrentamos, sim, precisamos ter o nosso pé no chão, irmãos. Saber reconhecer os nossos erros, enquanto cristãos, enquanto igreja. Precisamos ter a consciência de entender que estamos errados. Vivemos um péssimo tempo espiritualmente falando. Está pesado, está arrastado. Os cultos para nós estão arrastados. As palavras estão arrastadas. Os louvores estão arrastados. Está ficando difícil. Daqui a pouco não tem lugar mais para nós. Vivemos um tempo de frieza espiritual. E Deus nos chama através do Espírito Santo nessa noite. Não nos conformemos com este século em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a ler a Bíblia. Comece a ser fiel. Tome uma decisão de ser um crente melhor. Aproveite 2021 e melhore a sua condição diante de Deus. Nós sabemos muito apontar. A nossa geração ela erra também, porque ela aponta muito e faz pouco. Chega, irmãos. Nós sabemos identificar todos os erros da igreja. Nós sabemos ver cada palavra errada, até que o pastor fala, ou quem prega aqui na frente fala. A gente sabe os exatos momentos que o pessoal do louvor desafina. Mas a gente não faz nada para melhorar a nossa condição espiritual. Se queremos que as coisas melhorem, nós não podemos nos conformar com a religião deste século. Deus chama cada um de nós para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Era o que Paulo queria com a igreja em Roma. Olha, se levantem, sejam diferentes, transformem a mente de vocês, não sejam iguais a este século. É a palavra de Deus para nós hoje, 27 de dezembro de 2020, nós não podemos ser iguais a este século. Nós não podemos ser iguais a este tempo. Não é porque as pessoas estão perecendo, nós pereceremos também. Não é porque as pessoas estão morrendo, estão se desviando, que quer dizer que nós vamos morrer e nós vamos nos desviar também. Não, chega! Renove a sua mente e sirva a Deus da forma como Ele espera ser servido. Se você ler todo o texto do apóstolo Paulo, ele começa o versículo 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse bloco de texto, o apóstolo Paulo está falando em servir ao Senhor. Para a gente finalizar, abre comigo lá, Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Romanos capítulo 12, do 1 ao 8, perdão. O texto diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a todos vós: ninguém de si mesmo tenha o conceito mais elevado do que convém, mas pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como temos muitos membros num só corpo, mas nem todos os membros exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, embora muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se é serviço, dediquemo-nos a servir. Se é ensinar, que haja dedicação. Se é exortar, faça-o com dedicação. Se é contribuir,
que seja com liberalidade. Se é exercer liderança, com dedicação. Se é exercer misericórdia, com alegria. Paulo está pedindo para a mente ser transformada, sabe por quê? Cada um de nós aqui temos uma função dentro do corpo de Cristo. E essa função precisa ser exercida da melhor maneira possível. E a sua função não é limpar banco, pode ter certeza. Deus tem algo a mais para você. Limpar banco que eu digo, não ajudar as irmãs aqui no sábado de manhã, né? Ficar só sentado e nunca fazer nada. Não, irmãos, não foi para isso que o Senhor te chamou. Nós precisamos transformar nossa mente e servir a Deus. Porque o que você faz não é para mim. O que precisa ser feito na igreja não é para o Tiago, não é para Atos. O que precisa ser feito na igreja é para o Senhor. Amém? Precisa haver dentro de nós uma necessidade em servir a esse Deus, não a homens, não a placa denominacional, mas ao nosso Rei e Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não seja igual a essa geração. Deus quer que nós nos levantemos e sejamos diferentes, sejamos sal dessa terra e luz desse mundo. Transforme a sua mente, renove a sua mente. Chega de ser igual, chega de ser o mesmo do mesmo. Não, Deus não nos chamou para sermos o mesmo do mesmo, não. Senão nós vamos ficar parecendo igreja católica. Você vem aqui uma vez por semana, faz a sua parte e vai embora. Não é assim, meu irmão. Não se conforme com este século. Queira servir a Deus de forma diferente. E é servindo a Deus de forma diferente que Ele vai nos abençoar. Respostas virão se você começar a orar. Deus falará com você se você começar a ler a Bíblia. As portas se abrirão a partir do momento que você for fiel. As coisas vão acontecer, irmãos, a partir do momento que nós fizermos elas acontecerem para Deus. Deus tem bênção para você, amém? Deus tem vitória para você, mas não se conforme com este século, em nome de Jesus. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir portas, Deus quer curar essa enfermidade, Deus quer te prosperar, Deus quer falar ao seu coração todos os dias, ininterruptamente. Você só não pode conformar com este século. As coisas não estão acontecendo porque nós estamos conformados com este século. Mude a sua postura. Sacode a poeira. Levanta. Queira fazer alguma coisa pela sua vida espiritual. Encare a vergonha de orar. Talvez você tenha vergonha. Talvez há conceitos que te impedem de separar um tempo para oração. Quebre esses conceitos, mas transforme a sua condição. Porque Deus tem muito para fazer na sua vida, na sua casa. Tem promessas sobre você que ainda não se cumpriu e vai cumprir. Amém? Você disse uma vez que você e sua casa serviriam ao Senhor. Amém? Você vai ver a sua casa inteira servindo a Deus ainda. Amém? Deus prometeu para você bênçãos nessa terra. Ele vai te dar. O que nós não podemos fazer é continuar nessa condição de conformidade espiritual que nós vivemos. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para te transformar a sua mente, o seu coração, para renovar. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de renovo. Ele renova as suas misericórdias sobre nossas vidas todas as manhãs. Eu não sei por que estamos ultrapassados. Eu não sei por que não nos renovamos. O nosso Deus é um Deus de um novo amanhã todos os dias. Nem dos seus pecados de ontem Ele se lembra mais. O nosso Deus é um Deus que renova as suas misericórdias. Se renove, porque Ele já se renova sobre você todos os dias. Transforme a sua mente. Repreenda essas falas negativas do diabo aí, de conformismo,
de paralisação espiritual. Lance isso por terra, meu irmão, em nome de Jesus. Peça a Deus um pensamento, uma nova mente. Peça ao Senhor para te ajudar a orar. Peça ao Espírito Santo para falar com você através da Bíblia na hora que você for ler. Peça ao Senhor para te ensinar, te mostrar, para que você seja fiel. Em nome de Jesus, Deus quer nos abençoar. Deus tem bênçãos para nós, e não são poucas não, são muitas. São muitas, muitas, muitas. Espírito Santo de Deus, nos ajude a transformar a nossa mente, a renovar o nosso pensamento na sua presença. Nos ajude, Senhor. Seja sobre nossas vidas, ó Pai, hoje e sempre. Que nós possamos, ó Pai, experimentar, como disse o texto que nós lemos, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que este é o melhor lugar para estar. O lugar onde nós devemos estar é a sua presença, é a sua vontade. Nos conduza, Deus, a vivermos a tua vontade. Que cada um de nós, ó Pai, estejamos no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor, finalizando esse culto. Vamos orar também pela nossa cidade, né? Que hoje está completando 82 aninhos. Para Deus poder abençoar a Lagoa da Prata, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Quero só lembrar você, quinta-feira, 10 horas, o nosso culto da virada. Não deixe de vir participar. A gente sempre faz um lanche, né? Sempre fez até aqui um lanche nesse dia. Alguns anos fizemos janta, outros anos fizemos salgados. Esse ano, irmãos, nós não vamos fazer, não só por conta da pandemia, não, tá? Demanda também de alguma coisa da igreja, e talvez nós não vamos conseguir finalizar o nosso ano aí com algumas coisas em dia. Então, às vezes, investir dinheiro também em salgado, depois, ou refrigerante, né? Para não poder sobrecarregar os irmãos. Então, esse ano você vai vir passar o ano orando, amém? Então faz lá na sua casa alguma coisa, deixe pronto lá para na hora que o culto acabar, você vá na sua casa e celebre com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite, obrigado pela vida dos teus servos, obrigado por estar na tua casa, por tudo que aqui aconteceu. A minha oração é para que esta palavra tenha agregado algo ao coração dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente o irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana abençoada. E fale para ele assim: quinta-feira vem virar o ano na presença do Senhor.